Homem-Aranha acabou de provar que a Marvel estava errada, e talvez o maior problema nunca tenha sido o excesso de super-heróis. E você também acha que o público estava cansado de super-heróis? Então galera, fica até o final desse vídeo que eu trago a resposta para vocês. Vem comigo. Porque eu não sou só o Peter Parker. Eu sou o Homem-Aranha. Fala galera! A forma como a Marvel e também a DC, estava contando essas histórias afastou muita gente da franquia. Porque durante os últimos anos a gente ouviu uma frase repetida às vezes, galera? O público se cansou de filmes de super-heróis? E eu confesso que em alguns momentos até parecia verdade. Mas aí chega o filme, o quarto filme do Homem-Aranha, e faz o que poucos esperavam. O filme explode nas bilheterias. Leva o público de volta às salas do cinema em massa e mostra que a fome por super-heróis talvez nunca tenha acabado. Talvez o público só estivesse mesmo cansado de outra coisa. E é isso que torna aí o sucesso desse filme tão importante, porque não estamos falando apenas de mais um filme do Homem-Aranha. Estamos falando de um personagem que conseguiu atravessar diferentes gerações, depois de mais de 20 anos de filmes, e continua sendo muito relevante e fazendo muito sucesso. E olha o tamanho desse resultado, galera. Spider-Man Brand New Day chegou a uma abertura global de cerca de 930 milhões de dólares, um número absurdo para qualquer produção, e que mostra uma coisa muito simples: o público ainda quer ver o Homem-Aranha. Mas aqui está a parte que eu acho mais interessante. Será que o público realmente cansou dos super-heróis, ou será que ele cansou de ver filmes que pareciam uma obrigação? Porque existe uma diferença enorme entre você ir ao cinema porque está louco para ver um personagem, a nova aventura dele, ou ir ao cinema porque sente que precisa assistir aquele filme para entender o resto da franquia e o que vem no próximo filme. Bom, durante muito tempo o universo da Marvel foi uma experiência gigantesca. Era filme, série, cena pós-crédito, referência, personagem, novo multiverso, linha do tempo. E para os fãs mais dedicados isso era divertido, e eu confesso que é até um pouco confuso também. Mas para o espectador comum pode ter começado a parecer muito trabalhoso. E o Homem-Aranha tem uma vantagem que muitos outros personagens não têm. Ele não depende completamente do UCM para ser interessante. Peter Parker funciona sozinho e também com outros heróis, tá? Você não precisa ser um especialista em Marvel ou em quadrinhos ou em filmes para entender o que significa ser o Homem-Aranha. Você entende a responsabilidade, a solidão, o medo, a perda, a necessidade de fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. E talvez seja exatamente isso que o público está procurando em um filme. Uma história que tenha um grande espetáculo, mas que também tenha um personagem que pareça humano, como a gente. Porque se tem uma coisa que o Homem-Aranha sempre fez muito bem, desde o início, desde que ele foi criado para isso, galera? É transformar um super-herói em alguém como a gente. Consegue se identificar facilmente. Isso explica porque Peter Parker conseguiu sobreviver a 3 Homens-Aranhas diferentes no cinema. Diferentes gerações de público acompanharam esses filmes e todos gostaram. Começando com o Tobey Maguire. Foi um Homem-Aranha de uma geração que até um dia desse estava assistindo de novo os filmes dele. Andrew Garfield conquistou outra parte do público, foi muito legal também. E o Tom Holland transformou o personagem em um dos grandes rostos do UCM. E agora, mesmo depois de tantas histórias, o público continua querendo mais. Isso não parece cansar, isso parece uma conexão com o personagem. E talvez a Marvel precise entender, eu acho que entendeu, galera, com esse sucesso todo aí, que essa diferença do personagem não significa que o público aceitará qualquer coisa que leve aí o logo da Marvel. Pronto, tem Marvel, eu gosto. O público está mais seletivo. Ele escolhe onde vai gastar seu tempo e seu dinheirinho. E é aí que eu acho que o Homem-Aranha está dando uma aula para a Marvel, principalmente para a Sony também. Não é preciso ter 5 heróis, 10 referências, 3 universos, uma dúzia de cenas pós-créditos para criar um interesse real. Às vezes, basta simples uma boa história e personagens que o público ama e uma razão, para que ele tenha que voltar no próximo filme.
Agora calma, isso não significa que o sucesso de Brand New Day promove que a Marvel agora está salva. E aqui, esta é a parte mais importante da discussão. O grande filme do Homem-Aranha não consegue sozinho recuperar a confiança de toda uma franquia. O Homem-Aranha é uma marca gigantesca, ele tem uma base de fãs enorme, uma história cinematográfica muito forte e um personagem que é reconhecido no mundo inteiro. Então não dá para pegar esse resultado e dizer, pronto, a fadiga de super-heróis acabou, pega tudo que a gente fez aqui e aplica com outro personagem. Talvez a conclusão seja justamente contrário, né? Talvez o público esteja dizendo, eu ainda quero ver os super-heróis, hein? Mas me dê uma boa razão para assistir. E essa, para mim, é uma grande lição. O problema talvez nunca tenha sido super-herói demais. Talvez tenha sido Marvel demais. Personagens diferentes demais. Histórias que precisam de explicações demais. E quando você olha para o Homem-Aranha e percebe que a fórmula mais simples ainda pode ser a mais poderosa, então um personagem que tem poderes, mas também tem problemas, que salva o mundo, mas consegue resolver a própria vida, não consegue resolver a própria vida, né? Que pode lutar contra monstros gigantes, mas ainda precisa lidar com perda de relacionamento, falta de grana no bolso e escolhas difíceis. Talvez seja por isso que o público continue voltando, e talvez o maior erro aí seja olhar para esse sucesso e pensar apenas nos milhões de dólares, né? No bilhão aqui já deve ter batido aqui no lançamento desse vídeo. Porque o número mais importante não está na bilheteria, está na quantidade de pessoas que ainda querem voltar a ver o Peter Parker. E se a Marvel conseguir entender isso, galera, talvez o Homem-Aranha não tenha apenas salvado a própria franquia. Talvez ele tenha mostrado para a Marvel o caminho de voltar. Isso ele pode aplicar direitinho no X-Men, que tem bastante coisa parecida. Bom, agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o público realmente cansou de super-heróis ou cansou de filmes de super-heróis sem uma boa história? E também algumas lacrates, né? Deixe sua opinião nos comentários. Se você também acha que o Homem-Aranha acabou de dar uma aula para a Marvel, também deixa seu like aqui, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é claro, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter ficado até o final. Agradeço aos meus inscritos e a gente se vê no próximo vídeo.